O assunto do vídeo de hoje é uma doença que até 2 milhões de pessoas correm o risco de contrair essa doença. Ela causa um inchaço debilitante nos braços, pernas e genitais, deixando os pacientes com dor e desconforto constantes. No vídeo de hoje, vamos abordar os sintomas, causas e tratamento da elefantíase, frequentemente chamada de doença negligenciada. Talvez seja útil começar com uma descrição dos sintomas e causas da elefantíase, também conhecida como filariose linfática, assim chamada devido aos vermes redondos parasitas que infectam o paciente e resultam nessa condição. Esses vermes e a doença são endêmicos em vários lugares, em especial na Índia, Sudeste Asiático e África Central. Esses vermes são transmitidos por mosquitos infectados, que ao picarem humanos, depositam os vermes na corrente sanguínea. Os vermes chegam ao sistema linfático da pessoa, uma parte vital do sistema imunológico do corpo. Existem 3 tipos de verme filarial que podem causar a doença, sendo o mais comum a Wuchereria bancroft, ou verme de Bancroft. Ao entrar no sistema linfático, os vermes se reproduzem e milhões de larvas vão para a corrente sanguínea do paciente. Quando amadurecem, os vermes podem atingir de 4 a 10 centímetros e seguem se reproduzindo. Nessa fase, se o paciente for picado por mosquitos, pode causar novas infecções. Quando o mosquito suga o sangue de uma pessoa infectada, as larvas infectam o mosquito e continuam o ciclo. Com a multiplicação das larvas, o sistema linfático é obstruído pelos vermes, reduzindo o fluxo do líquido linfático dos tecidos. O acúmulo de líquido e a resposta imunológica causados pelos vermes provocam inchaço e inflamação. Os sintomas da doença surgem de 4 a 7 dias após a picada do mosquito. A doença pode ser dividida em 2 fases principais, aguda e crônica. Durante a fase aguda, o paciente vai apresentar febre e gânglios linfáticos inchados na virilha e nas axilas. A dor começará a se manifestar nos braços, pernas e genitais, pois essas são as áreas mais afetadas. Com o dano ao sistema linfático pelos vermes, o paciente terá maior risco de infecção devido ao sistema imunológico enfraquecido. Nódulos começarão a se formar nos braços, pernas, seios e virilha da pessoa, à medida que a doença começa a se instalar. Após isso, abscessos também podem se formar. Alguns pacientes terão reação alérgica à presença das larvas no sangue. Isso é conhecido como eosinofilia pulmonar tropical. Isso resultará em crises violentas de tosse, dificuldade para respirar e danos ao baço. Sem tratamento, pode causar danos permanentes aos pulmões e afetar a respiração para sempre. A elefantíase não é uma causa comum de morte, mas, como enfraquece o sistema imunológico da pessoa, ela fica mais propensa a morrer de outras infecções ou doenças. Se não for tratada, a doença se tornará crônica. O inchaço e os caroços se tornarão permanentes. Esses caroços continuarão a crescer de tamanho. Eles podem pesar vários quilos, e alguns pacientes os descrevem como carregar constantemente uma bagagem pesada sob a pele. Se não for tratado, o inchaço causará deformidades nos braços, pernas e genitais da pessoa. A pele sobre e ao redor dos caroços pode se tornar esponjosa ou grossa. Quando ela se torna esponjosa, podem aparecer depressões na pele do paciente, causando afundamentos que demoram para a pele voltar à posição correta. Quando a pele da pessoa fica dura e grossa, muitas vezes é descrita como elefantizada, pois se assemelha à pele de um elefante. Em ambos os casos, vão se formar dobras entre a pele inchada e as fendas, que são propensas a infecções fúngicas. Hidroceles, que são inchaços no escroto, podem ser um sintoma comum em homens, a partir dos 8 anos. Até 51 milhões de pessoas foram consideradas afetadas por elefantíase. No entanto, nem toda elefantíase é causada pelos vermes redondos parasitas. A elefantíase não filarial é causada pela exposição a solos alcalinos irritantes ao andar descalço. Os sintomas são parecidos, incluindo um crescimento de pele semelhante a musgo, causando a chamada doença do pé musgoso.
O diagnóstico diferencial entre as duas é importante. Esfregaços de sangue detectam facilmente vermes redondos e larvas no sangue. Exames de sangue podem mostrar aumento de alguns glóbulos brancos enviados para combater parasitas. Agora, esta próxima parte é um tanto sombria. O ultrassom dos genitais pode revelar o que é chamado, de forma bastante perturbadora, de dança filarial, que é o movimento dos vermes no sistema linfático da pessoa no escroto. A versão não filarial pode ser identificada, geralmente observando a localização do paciente. Por exemplo, quem vive em grandes altitudes, longe de mosquitos ou em solo vulcânico, tem maior chance de contrair a doença. Essa versão raramente afeta a virilha, facilitando o diagnóstico. Infelizmente, não existe cura para a elefantíase, mas ela pode ser prevenida. Métodos de controle ou eliminação de mosquitos podem reduzir as infecções, assim como o uso de equipamentos de proteção pessoal ou mosquiteiros. Para a elefantíase não filarial, a higiene adequada dos pés, o uso de sapatos e pisos decentes são as melhores formas de prevenção e, é claro, reduzir a exposição a solos irritantes. Outras medidas preventivas para a elefantíase filarial podem parecer extremas, mas incluem tratamentos com medicamentos. Isso pode reduzir as larvas presentes e diminuir não apenas a transmissão para outras pessoas, mas também a disseminação no próprio corpo. Combinações desses métodos praticamente eliminaram a doença em muitos países, incluindo Egito, Vietnã e Sri Lanka. Atualmente, não existe nenhuma vacina capaz de proteger as pessoas contra a infecção. Quando se entende que uma pessoa está infectada pelos vermes redondos, o tratamento mais comum é o medicamento dietilcarbamazina. Esse tratamento costuma ser feito por via oral por alguns dias. Esse medicamento não mata os vermes, mas os enfraquece, facilitando a ação do sistema imunológico contra os parasitas. Para quem tem condições crônicas, o tratamento será mais invasivo. Geralmente, isso exigirá cuidados vitalícios para os afetados. Será preciso cirurgia para retirar o excesso de tecido e crescimento, além de enxertos de pele para ajudar na recuperação das áreas afetadas. Geralmente não há recuperação total, pois os danos ao corpo costumam ser irreversíveis. O que eles podem oferecer é uma redução significativa da dor e do inchaço, ao mesmo tempo em que aumentam a mobilidade. Muitos dos casos crônicos são causados por vários fatores. Embora pareça óbvio buscar tratamento imediato, isso nem sempre é possível. Para muitos, a elefantíase carrega um estigma. A doença causa deformidades pelas quais muitos são levados a sentir vergonha, especialmente quando afeta os órgãos genitais da pessoa. Com o avanço da doença, a mobilidade fica cada vez mais difícil. Para aqueles que vivem em vilarejos, longe de infraestrutura médica acessível, até mesmo buscar ajuda se torna uma tarefa impossível. Tudo isso leva a um lugar de desesperança e isolamento, muitos sentindo que não há esperança para sua condição e que estão além de qualquer ajuda. Programas de extensão e profissionais de saúde que visitam esses vilarejos ampliam a ajuda e permitem que muitos recebam o tratamento necessário. Algumas clínicas combinam cirurgia, yoga e bandagens compressivas para tratar casos crônicos. Quanto à história da doença, há relatos no Sushruta Samhita, que é um dos compêndios escritos mais antigos sobre medicina. Escrito no século VI a.C., ele lista a doença como lepada, que significa perna de elefante. Esse termo continuou a ser usado por escritores romanos e gregos. Contudo, a condição era muitas vezes confundida com a lepra. Só por volta do ano 800 d.C., que estudiosos persas abordaram essa confusão junto com descrições de como tratar a doença. Também existem representações de pessoas com elefantíase encontradas ao longo da história. Alguns exemplos notáveis incluem as esculturas do Antigo Egito, junto com pinturas do Japão feudal. Em 1862, o cirurgião francês Jean-Nicolas Desmarquet foi o primeiro a identificar os vermes redondos responsáveis pela elefantíase, encontrados em um líquido que havia sido extraído do escroto inchado de um paciente.
Em 1876, o cirurgião inglês Joseph Bancroft identificou vermes adultos nos abscessos linfáticos de pacientes e encontrou larvas no sangue dos pacientes. A elefantíase é uma doença atualmente combatida pela Organização Mundial da Saúde. No ano 2000, a OMS lançou o Programa Global para eliminar a elefantíase. A estratégia para lidar com a doença foi dupla. Primeiro, buscou-se interromper a propagação da infecção. Isso seria feito pelo tratamento anual em massa do maior número possível de pessoas em áreas de alto risco. Em segundo lugar, buscou-se aliviar o sofrimento da elefantíase, garantindo acesso ao pacote essencial de cuidados. Até 2020, 58 países atenderam aos critérios para considerar a doença eliminada como um problema de saúde pública. Muitos países conseguiram interromper completamente o uso generalizado de medicamentos preventivos, mas ainda há trabalho a ser feito para garantir sua erradicação completa. Até o ano de 2030, a OMS prevê que 80% dos países onde a doença é endêmica terão erradicado o problema. A elefantíase é, sem dúvida, uma doença realmente perturbadora, desde sua transmissão por mosquitos até ser causada por vermes parasitários horrendos e as deformidades debilitantes que provoca. Felizmente, existem muitas formas de prevenir a doença, mas, como costuma acontecer, é fundamental que haja acesso à educação e à saúde. O elemento adicional da estigmatização só torna a doença ainda pior. Empatia e compreensão sobre a doença são essenciais para que ela seja tratada corretamente e para evitar casos crônicos, e, esperamos, para que ela seja erradicada em um futuro próximo.